Olá, nesta edição da TV Embelezar, nós estamos trazendo a vocês uma entrevista muito interessantíssima, que é uma professora mestra, é especialista em área de comunicação, em quase todos os segmentos da comunicação, e ela vem conversar conosco hoje sobre essa questão das mídias digitais, o quanto elas podem ser úteis e quanto podem trazer problemas se mal usadas, não é? Então, nós vamos falar hoje com a professora mestra Sônia Vallone, a qual já cumprimenta cada uma de vocês, neste momento que estão assistindo. Olá, bom dia a todos da TV Embelezar. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder falar sobre as mídias digitais e as características e os benefícios. Muito obrigada. Então, professora, nós vimos toda a sua equipe aí, né, o trabalho que vocês estão fazendo, inclusive orientando pessoas leigas para o benefício das redes digitais, e não só por saber, para o lazer, para a parte, né, de amizade, mas também como que se pode ganhar um dinheirinho a mais, né, se especializar em algum segmento, que às vezes a pessoa faz como pessoa autônoma, né, e empresariar isso, vamos por assim, via mídia digital. A sua formação, obviamente, não é apenas na área digital, a senhora é uma professora mestra com treinamento, inclusive, para outros professores, né? Então, eu quero deixar claro aqui que o que a senhora estará explicando para nós é uma forma científica de comunicação, não uma situação aventureira que se vê por aí muitas vezes, né, professora? Bom, o que a senhora pode nos informar inicialmente? É, assim, para quem não sabe, vamos imaginar assim, conceituando a mídia digital, o benefício de cada mídia, né, o que ela pode promover, enfim, tá? E que tipo de consumidor normalmente está destinado para cada mídia digital. Hoje em dia, nós estamos pulverizados dentro do mercado digital de meios que se transportaram para os meios digitais também. Por exemplo, os rádios, as emissoras de TV e os jornais tiveram que aderir também às mídias digitais. Eles são um tipo de veículo de comunicação híbrido, que não nasceram só no meio digital. Em contrapartida, a gente tem também aplicativos como o Facebook, que tem hoje uma abrangência muito grande e que pode ser utilizado como uma ferramenta de divulgação pelas pessoas que estiverem interessadas de mostrar os seus serviços ou o seu conteúdo na internet. O Instagram, que hoje ele tem um apelo muito mais visual pela própria configuração e linguagem que ele adotou, né? E ele também serve para ser utilizado pelas mídias sociais, principalmente por pessoas da área de moda, de beleza, ou que vendam produtos que possam estar aparecendo, né? Depois a gente tem o LinkedIn, que já tem uma outra linguagem, que é mais para o mercado corporativo, ou para as pessoas que queiram também estar se atualizando profissionalmente ou procurando também um outro trabalho. Então, lá o recurso e a conversa já é muito mais direcionada. A gente tem o Twitter, que também hoje, em virtude do Twitter, ele tem um apelo muito rápido. Tudo que você coloca nele com relação à opinião, se ela for muito bem dada, ela também tem um retorno grande. E os grandes bancos e empresas corporativas se utilizam dessas mídias sociais, além do WhatsApp, que é uma ferramenta que se utiliza para comunicação. Professora Sônia, vamos pensar assim na possibilidade, que realmente deve ser a maioria do mercado, de pessoas que não têm nenhuma formação em mídia digital. Vamos por exemplo, ela não está frequentando uma faculdade, um curso técnico, ou até mesmo não foi nessas escolas preparatórias que existem de área de, né, computador, programação, enfim. Para fazer um curso na universidade não vai ter tempo, um curso técnico não vai ter tempo, enfim. Os treinamentos que a senhora faz,
Eles são individuais, eles são em pequenos grupos. Quanto tempo? Como que é feito? Você só faz uma triagem e depois faz o treinamento personalizado? Isso, então nós temos duas vertentes em relação ao curso de mídias sociais, né? E o primeiro deles seria em grupos pequenos, de no máximo 10 pessoas, para que a gente consiga também ter um diálogo e uma troca com esse grupo, porque a proposta é realmente que eles saiam daqui conhecendo as características das mídias sociais e eles podem utilizá-las, né? Então, para esse treinamento, a gente tem um trabalho de 12 horas. É uma imersão que eles fazem em 2 dias. A gente separa 2 dias dedicados, né, de 6 horas de trabalho, e aí a gente consegue obter um resultado melhor de cada um dos grupos. A mesma coisa, com a mesma carga horária para o individual, e aí a gente acomoda essas 6 horas, essas 12 horas divididas de acordo com a agenda de cada um. Geralmente, no máximo, em uma semana, a gente resolve a aplicação do treinamento, né? Então, geralmente, as pessoas chegam aqui com muitas dúvidas, e algumas questões que se apresentam muito as características das mídias sociais, né? Esse imediatismo que o rádio e a TV têm, a internet tem com muito mais agilidade também. E a resposta é sempre colocada na hora. Então, a gente começa a pensar quem é a minha empresa, o que eu quero comunicar com ela, quem é o meu público-alvo, e aí a gente desenha personas. Quem são essas personas, né? Então a gente procura caracterizar essas personas de uma forma bem didática e criando a personalidade delas, os gostos, os interesses, como elas reagiriam, porque elas procuram o seu produto, né? Isso de uma maneira a gente vai orientando passo a passo. Após criarmos essas pessoas, a gente faz uma análise se a pessoa tem um site, tem um blog ou como ela está nas mídias sociais. Né? A gente vai ver como é que está a comunicação dela, se está adequada, se as imagens que ela está usando, se os textos que ela tem redigidos estão bons e como é que está a imagem dela também. Porque chegam para a gente algumas pessoas que já tiveram problema de exposição no canal, ou algumas vezes o Facebook, ou o próprio YouTube, que também é uma outra mídia, retiraram o seu site do ar, ou o seu site do ar, a sua própria conta do Facebook ou do YouTube, por problemas de direitos autorais ou outros problemas. Né? Então, a gente trabalha essa caracterização, estou retomando a persona, e depois a gente mostra, depois de definido isso, a gente mostra que linguagem que eles vão utilizar para esse público. Se é um público mais jovem, se é um público da área de estética e de beleza, né? Então, cada um deles tem uma linguagem apropriada. Daí, nós damos elementos para eles produzirem conteúdos, as redações e as imagens também, como é que eles vão estar conversando e produzindo, e verificando também o que pode e o que não pode ser inserido em cada um dos meios, né? Com as características dele, como é que ele pode ter rentabilidade com o YouTube, até quantos inscritos ele precisa ter, se vale a pena ele utilizar o Twitter, se vale realmente ele se concentrar em várias mídias ao mesmo tempo, ou só utilizar uma e ter dessa própria escolha desse meio social um melhor retorno, porque isso tudo exige muita dedicação. Além de você produzir o conteúdo, você tem que estar online o tempo todo, e para a própria venda, no caso de venda pessoal, você tem que ter resposta, você tem que enviar o produto, e todos aqui que trabalham com essa área de venda online sabem como é. Quer dizer, além de você comunicar o seu produto, você tem que fazer. Nós temos algumas alunas que elas têm lojas,
e elas mesmo acabam sendo as suas próprias modelos, elas postam no Instagram as roupas novas que chegam, no caso, os cabeleireiros, né? No serviço, eles mostram os produtos, eles divulgam os cabelos que eles fazem, e o tempo todo essas imagens estão no Instagram, porque o Instagram também, como eu falei, ele tem um apelo visual muito forte. E lá eles acabam conseguindo, quando quem está procurando um fornecedor, né, acaba conseguindo entender o que ele faz. Então a gente precisa saber realmente conversar com essas mídias para que a gente consiga atingir de uma melhor forma, produtiva e que seja rentável para o negócio. A pessoa que, por exemplo, tem uma formação apenas de segundo grau, vamos dizer assim, tá? Ou até menos, incompleto, enfim, ela pode ter esse aprendizado com a senhora ou vai ser obrigatório algum outro tipo de formação? Ela vai aprender direto sem ser um curso técnico de, digamos assim, desses formal que tem no mercado, com computadores? Eu acho que ela pode ter um despertar. Ela primeiro precisa ter a familiaridade com as redes sociais, quer dizer, as postagens, que eu acho que hoje todo mundo consegue estar entrando, acessando as mídias, né? Quase nenhum de nós dispensa as mídias sociais. O que nós precisamos ver é o seguinte: que há uma preferência para cada um. Se a pessoa tiver esta facilidade, né, e com o segundo grau, ela também tem uma redação boa. O importante é que ela encontre a sua voz mesmo, e a linguagem. Eu vou chamar de voz e linguagem do seu produto para que ela consiga também conversar com ele, porque às vezes você consegue ser, com a sua simpatia, com a forma pela maneira como você gosta do seu produto, você consegue desenvolver de uma maneira muito diferenciada. Você não precisa ser tão formal. Você pode ser um personagem ou ajudar a sua simpatia a ter a sua própria personalidade para desenvolver essa característica e chamar e atrair o seu consumidor também, né? Ok. Agora, professora, é interessante porque a senhora tem duas especializações muito fortes, não é? Nós temos aí, junto com a senhora também, para quem quer escrever um livro, o sonho da pessoa é escrever poesia, não é mesmo? Seja aprender a fazer discurso, querer escrever um romance, como que eu faço para me tornar um escritor, um poeta, enfim. Aí a senhora tem essa possibilidade, não apenas de ensinar, orientar quais são os primeiros passos, a continuidade, enfim, para construir a poesia, não é? Para construir um conto, para construir o seu livro, e essa, até mesmo a declamação poética, né? Até a área discursiva também, sensacional. Pode contar para nós como se dá tudo isso aí. A pessoa chega lá assim, só com o sonho e vai sair fazendo Olha, tudo isso. Eu acho que já ter o sonho e a vontade já é o primeiro passo. O segundo passo é como eu vou me organizar para fazer tudo isso, né? Então a gente cria um aconselhamento de agenda aonde realmente todos os dias você possa escrever o seu livro e se dedicar pelo menos um período a ele. Se forem poesias ou se forem contos, também. A primeira coisa que você então tem que entender é que você vai ter que ter periodicidade, você vai ter que ter organização e ter esse comprometimento com a sua obra. Não dá para acreditar que você vai escrever um livro ou mesmo uma série de poesias do dia para a noite. Acredito que muitas vezes a gente tem uma explosão criativa, e aí você vai lá e escreve, mas o que você vai utilizar de tudo isso que você escreveu? Então, primeiro, essa vontade, esse comprometimento, né, com a sua escrita, e depois, como é que eu vou começar a escrever? Então, a gente tem que entender esse é o processo, entender como é que a gente vai
para quem a gente vai estar escrevendo, o que você vai estar fazendo, se é um conto, se é uma poesia. A poesia utiliza métricas e tem outras técnicas. O conto, ela já pode se basear no romance, né? Ela vem ali do romance, da novela, então ela utiliza outra linguagem da literatura e da própria redação. Mas isso são características que a gente vai apresentando para você à medida em que você consegue entender a sua história com começo, meio e fim. Então, você precisa realmente ter uma sinopse da sua história. O que eu quero contar, quem são os meus personagens, quais são os lugares aonde ele vai estar vivendo e qual que é essa linha principal. A partir daí, a gente faz um cronograma de trabalho, você vai escrevendo, a gente vai orientando e acredito que, dependendo do... Vamos dizer que seja um livro mais curto, um livro com 20, 30, 60 páginas. Se você tiver uma dedicação, acho que num período de 3 a 4 meses você consegue escrevê-lo e revisá-lo, e depois ainda tem toda a parte de apoio e de ilustração, de fotografias que você vai utilizar. Hoje há duas maneiras que a gente aconselha a publicação. Há uma maneira mais em conta, que são os próprios modelos dos e-books que a Amazon, a própria cultura que oferecem, e aí você mesmo coloca o seu produto e diagrama. Então, esse é um outro processo, né? Como é que eu vou fazer com o meu produto escrito e eu vou criar essa identidade visual? Eu acho que esse período dá um período de uns 6 meses. Após o seu e-book, por exemplo, estar pronto, você pode deixá-lo à disposição à venda nessas grandes lojas, né? Nessas grandes livrarias pela internet. Ou também aí fazer lançamentos deles de outras maneiras. O livro físico, você pode contar com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, aqui em São Paulo, ou do seu próprio estado, né, do seu próprio município, ou estado, dependendo deles, se eles oferecerem, ou procurar patrocinador ou você mesmo bancar, porque hoje as editoras acabam cobrando do autor também. É uma forma de parceria, mas cobram pela publicação. E aí você talvez tenha que ter um investimento. Se não houver, você vai ter que procurar parceiros que queiram e apostem no seu projeto. Então, ele é fascinante, né? Ele é fascinante dessa forma. E tudo isso a senhora orienta também dentro da sua equipe de trabalho. Nós Aí, orientamos, a gente tem cursos que, na verdade, a gente vai desenvolvendo por etapas e por módulos, né? Então, para quem está querendo escrever um livro ou para a linguagem, a gente começa primeiro com a linguagem, né? A linguagem do conto, a linguagem da poesia, eles são separados, né? E a linguagem do romance, para que a pessoa consiga entender qual é a linguagem, como ela vai estar trabalhando. Depois a gente passa para a edição do livro, são módulos separados. Se a pessoa já tem o livro pronto, ou o livro escrito, ela pode ver como poder colocar um livro no mercado, como editá-lo. Esse já é um outro processo. E aí a gente vai acompanhando e fazendo a revisão dele também. Então é um processo de uns 6 meses de trabalho, ou mais, tá? Ou mais, dependendo do tamanho dele. agora é interessante, eu acho que 2 pontos que ainda não abordamos, mas já estamos quase finalizando, eu creio que é importante. É a declamação poética, né, que muitas pessoas gostariam de declamar poesia. É, a linguagem, digamos, voltada mais para a parte teatral, esquete, cinemas, que também é coisas que dá para criar também em curto tempo, né? Que é uma forma de se envolver, profissionalizar, curtir as vocações, enfim. E temos a prática do discurso, da oratória, né, que pode ser alguma coisa mais executiva, pode ser mais formal, um cerimonial. Isso também a senhora dá esse treinamento na sua escola? Bom, há Tá. diferentes procuras de público, né? E nós formatamos diferentes tipos de cursos para esse público que nos procura. Então, eu vou começar com relação aos executivos que se interessam em desenvolver a sua oratória e desinibição. Esse é um treinamento onde a gente trabalha
as questões corporais, com um profissional de teatro, que vai estar colocando qual é a postura que ele deve ter diante de um público, de uma plateia que eu estiver ouvindo, né? E como é que ele vai trabalhar toda a sua expressão corporal. Depois tem uma fonoaudióloga que vai analisá-lo em relação à sua expressão verbal. Quer dizer, como é que ele está falando, se há algumas técnicas que elas ensinam para você poupar a sua voz e para você também expandir a sua voz. Isso tudo muito relacionado a corpo e fala com a respiração, tá? Ok. E depois a gente acredita que ele já saiba a redação do seu próprio discurso. A gente deixa isso de lado por competência dele de nos trazer. Então, eles passam, então, pela atividade corporal, pela atividade de fono, e depois a gente reúne os 3 elementos numa exposição que ele faz, né, no ensaio de uma exposição onde ele é avaliado realmente. Então, ele faz uma apresentação para um público e para nós, e aonde ela é avaliado por esses 3 docentes. Essa é a primeira parte do curso de comunicação e oratória. A parte em relação às poesias, né? A declamação poesia. poética e a contação de histórias, né? Que então hoje E está a mais. contação de histórias. Isso. Ele também passa pela. Primeiro, ele tem que. O poeta é um fingidor, né? Então, ele tem que ser um ator. E o próprio contador de histórias, ele também tem que se envolver com histórias. Eu o separo de 2 formas, né? Eu vou tratar a contação de história de uma forma e a poesia de outra, se você me permite. A contação de história, ela envolve a fábula, ela envolve outros elementos que a pessoa possa também estar utilizando na sua apresentação, que são a música, o recurso de instrumentos, né? Se ela também cantar e usar os instrumentos, além também de luz, de toda uma exposição cênica, né? Que ela possa fazer ou num teatro ou possa fazer num centro cultural na própria rua. É ela com o seu próprio público, né? Então, na contação de história, ela vai ter que ter o tom da fábula, o tom da história, esse envolvimento, que é um pouco diferente do tom da poesia, porque quem declama muitas vezes, tem uma poesia romântica, tem a poesia contestatória, né? Então o poeta também se envolve, só que a maneira dele falar é outra. E da mesma forma a gente dá esse tratamento, o tratamento que ele tem que ter corporal, né? Porque a gente precisa ter toda uma postura corporal que é feita por um professor de teatro. A gente também faz o cuidado com a questão da vocalização, e aí o treinamento dele, que é final, é a sua exposição, porque ele trabalha muito mais a parte cênica e vocal também, para poder entreter e fazer com que as pessoas se envolvam no que ele está falando. Gente, quantas coisas que nós estamos aprendendo. Vocês imaginariam um local que dá todo esse tipo de treinamento individualizado ou em pequenos grupos? É sensacional, não é? Professora mestra Sônia Avalone, nós estamos à distância, a senhora até está um pouquinho de uma gripe aí que lhe pegou de surpresa e está fazendo esse favor para nós, né? Estamos aqui via Skype, mas estamos muito felizes com o seu cuidado conosco e a apresentação, né? Mostrando tudo o que é possível, inclusive usando esse mundo novo, né? Esse mundo digital, que dá a possibilidade da gente se tornar aquilo que a gente quer sem grande formação, basta ter um treinamento, como a senhora está falando aí, muitas vezes, né? Em curto tempo, ter um treinamento digital que as senhoras também fazem. Então, independente de classe social, a gente tem a condição não só de conviver com esse mundo, né? Mas de forma democrática, politizada, sem discriminações, não é? Inclusive, um dia estávamos fazendo uma entrevista com o presidente da Impacta, e ele disse que a mídia digital, a tecnologia da informação, é o que tem de mais democrático
e mais de direitos humanos atualmente, porque a pessoa pode estar num dos locais mais distantes do mundo, ela está integrada e ela pode estar ganhando dinheiro no local que pode estar até confinada, se ela está com acesso tecnológico e sabe usar essa ferramenta, ela está inserida na sociedade atual. Então, eu achei muito linda essa parte também do que ele fala, que é minha reverência, porque é um grande amigo e um pioneiro aí que a gente estima muito, ainda jovem. Mas nós queremos agora que a senhora, finalizando, né, diga assim, ganhar dinheiro não é vergonha. Você pode transformar seu conhecimento em ganhar dinheiro. Como? Tem alguma forma? Primeiro, acho que tem que suar muito, né? Meu pai dizia muito isso, que em qualquer profissão a gente tem que se dedicar, né? Estudar que eu digo é procurar as melhores formas de se expressar, de quais são os caminhos que a gente vai ter que seguir, né? Eu acho que muita vontade, paixão também, porque sem essa paixão a gente não consegue desenvolver, você tem que gostar do que você faz, né? E procurar utilizar, eu acho que a internet hoje ela permite que você não tenha necessidade de ter pontos de venda, porque o mundo é globalizado, né? Quer dizer, a China virou o nosso vizinho, o nosso quintal, né? A gente consegue conversar, a própria entrevista que a gente está fazendo é por Skype, é uma grande ferramenta que nos ajuda muito. Eu diria que você ter transpiração, inspiração e muita vontade de realizar as coisas. Eu acho que está aí. E procurar se informar e ter essa troca de informações. E essa troca de informações não necessariamente está só no repertório acadêmico, ela está também com a troca que você possa ter com as pessoas do seu segmento, com os seus amigos. Quer dizer, é muito importante também a conversa e a observação do que o outro está fazendo. Isso tudo é um grande enriquecimento. A mídia digital hoje, professora, concluindo, ela é também uma oportunidade a gente mostrar para si mesmo, para o mundo, para quem não rodeia, até à distância, como a senhora está dizendo. Se nós somos uma pessoa com bom caráter, que a gente não está utilizando essas ferramentas para destruir a imagem de outros, para perseguir outras pessoas, essa cultura de ódio, né? Isso é horrível, porque fica registrado na história esses tipos de comportamento de lideranças tóxicas, como se diz, né? Então, é importante que a pessoa entenda que ela pode construir uma imagem altamente positiva, né? Ser reconhecida pela sua criatividade, pequena ou não, não importa, é alguém que está sendo criativo, está sendo criador, como a gente diz, né? Criatura ao mesmo tempo, desse poder divino, porque juntando todos os poderosos do mundo, ninguém constrói um ser humano de bebezinho com a possibilidade de chegar até a sanidade. Então, existe um criador máximo na natureza, sem dúvida, né? E a gente tem que reverenciar isso dentro da gente, usar essa criatividade, essa criatura que nós somos. E então, com essa finalização, através da senhora, eu homenageio todas as mulheres do Brasil e do mundo no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que estão aí, né, nas mídias sociais, inclusive as professoras, como a senhora, treinando, orientando. E é muito gratificante ter feito a sua entrevista e essa homenagem para todas as mulheres do mundo utilizando a mídia digital no Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada. Eu adorei, adoro essa homenagem. Essa deferência me deixa muito feliz e lisonjeada. Eu gostaria também de desejar para todos que estiverem nos assistindo um feliz Dia das Mulheres e que a gente acabe acreditando na nossa potencialidade, se autoamando também, para conseguir ter equilíbrio nas nossas atividades e nas nossas funções, que não são poucas como mulheres, né? E que a gente esteja sempre alerta ao nosso entorno e que a gente consiga ter essa autenticidade e conseguir caminhar com toda essa violência que a gente acaba tendo no mundo moderno de hoje, mas que a gente consiga transformar isso de alguma forma, né? Muito obrigada, ainda mais o seu canal que trata de beleza,
de beleza. De homens, de crianças, de professores. Isso, isso é uma coisa que nenhuma de nós gosta de fugir, né? Então, eu desejo toda essa beleza, todo esse amor para todas e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, sinceramente, foi uma honra, né, através da senhora, trazer essa homenagem a todas as pessoas que estão dentro do mercado, principalmente as mulheres, né? Muito grata às jornalistas internacionais que se entraram em contato conosco também, em apoio, me emocionei muito. Quero também, aproveitando essa oportunidade, professora, dizer o quanto é importante a gente divulgar a senhora ainda que está bem mais jovem que eu, obviamente, né? Porque, inclusive, no mercado da divulgação entre 1981, lamentavelmente, ou bem por bem, né? Porque já quem até fazer estudo na história sobre esse aspecto aí nas universidades. Mas eu fico muito feliz, porque quando eu comecei, decididamente, eu tinha um tio que era jornalista e delegado que me apoiava, né? Então ninguém se metia muito. Mas, mas a verdade é que a gente sofre muito quando a gente vem assim no mundo mais pioneiro, né? No mercado segmentado, jornalismo, comunicação e tal. E hoje eu fico muito contente que eu vejo a quantidade de moças, inclusive jovens, né? Que já estão com seus livros, estão levando para as editoras, estão construindo via mídia digital. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa tristeza, porque nem todos podem participar de uma universidade, de uma faculdade especificamente, né? Um curso técnico. E o seu trabalho é de uma grande valia. Né? Temos que homenageá-la por essa sua criatividade e que a sua empresa prospere sempre e que muitas pessoas entendam o que a senhora faz e divulguem, porque o mais importante é que a senhora já está numa segunda geração, né? A partir de mim, tinham outras anteriores, são as nossas pioneiras, antecessores, mas eu vim aqui no século XXI e a senhora vai continuar, entende? Vai continuar com esse mundo digital que ainda não é meu segmento, né? Estou muito feliz, muito orgulhosa, tá? E minha gratidão eterna pela sua participação. Gente querida, mais uma vez, né, uma edição aqui na nossa simplicidade e modéstia, mas conseguimos dar um recado com uma pessoa importantíssima conversando com vocês hoje. Nosso grande beijo no coração a homens, mulheres e LGBTs. Até a próxima edição da TV Embelezar Online.